Retomando aqui a questão do contraditório. Eu elenquei aqui 4 pontos que eu acho de extrema importância para a compreensão do que seria o contraditório, para além dessa ideia de contrapor o que foi dito, tá? Primeiro ponto, a oportunidade de postular a prova em igualdade de condições. Vejam, isso dentro da nossa ótica é um problema muito sério. Por quê? Porque nós temos uma questão investigativa cuja defesa praticamente não atua. Isso é um problema sério. Dificilmente hoje o advogado tem condições de atuar no inquérito policial. Porém, caso vocês, não sei se vocês têm acompanhado, o Conselho Federal aprovou a ideia de investigação defensiva que gira em torno da atuação do advogado no quesito investigação criminal. Isso pode ser um grande passo, tá? Lógico que tem lá as críticas a serem feitas, os acertos, os ajustes, mas pode ser um grande passo para regulamentar essa parte do advogado no quesito investigação criminal. Hoje, por exemplo, qualquer atuação de advogado na esfera investigativa pode caracterizar a obstrução da justiça, e nós ficamos praticamente de mãos atadas, mas o que tem de mais importante aqui que eu quero colocar para vocês é a oportunidade de postular a prova em igualdade de condições é justamente aquilo que eu estava me referindo, de que no momento em que a prova é proposta a ser produzida, ou seja, no momento da sua postulação, o contraditório já deve estar sendo respeitado para que a parte contrária possa se manifestar se, por exemplo, aquela prova ela pode ser produzida ou não. Muitas provas ilegais que posteriormente são consideradas ilegais, por exemplo, mandado de busca e apreensão genérico. Já pararam para pensar se tivesse um contraditório no momento da postulação, o advogado apontasse o equívoco e o erro de um mandado de busca e apreensão genérico, talvez muitos poderiam ser evitados? Eu não sei aqui, mas no Rio de Janeiro, de vez em quando, sai um mandado de busca e apreensão do tipo a viela tal, a ruela tal, da favela tal, todas as casas que tenham portas. Isso é uma coisa completamente louca, que é um mandado de busca e apreensão genérico, e que se tivesse uma atuação defensiva no momento da postulação dessa arbitrariedade, talvez ela pudesse ter sido evitada. O segundo ponto é a possibilidade de se pronunciar sobre a admissão das provas requeridas antes da decisão sobre os pedidos. Ou seja, lembra que eu falei do tipo, o MP está pedindo a quebra do sigilo fiscal. Pode perguntar à defesa se ela apresenta, por exemplo, ou permitir que a defesa se manifeste, ou impedir que seja decretada uma quebra de algum sigilo. A atuação defensiva, ainda no momento da postulação da prova, é de extrema importância, porque, além de resguardar os direitos daquele que a defesa está defendendo, pode resguardar, inclusive, a cadeia de custódia da prova, a origem lícita da produção probatória, o respeito às formalidades exigidas para que aquela prova seja produzida. Para quem gosta de anotar, anote. Forma é garantia. Forma é garantia significa que se existe um procedimento estabelecido, ele não pode ser violado. Forma é garantia por quê? Porque se o procedimento é previamente estabelecido e se porventura ele é violado, a forma estabelecida para que aquela prova fosse produzida, ela foi violada. E certamente se a defesa desde o começo estivesse impugnando esta situação, talvez aquela prova não teria sido produzida de forma atropelada, equivocada, violadora do procedimento ou da lei. O terceiro ponto é participação e assistência na produção da prova, incluindo a presença pessoal da defesa técnica em todos os atos. Pare para pensar. Vou pegar uma situação bem corriqueira e depois eu pego uma situação mais complexa. Oitiva de testemunho imprecatória. Quantos aqui já deixaram de ir, por exemplo, por conta da distância? Sabe-se lá o motivo pelo qual cada um tem o seu. Será que a não presença da defesa na produção dessa prova não influenciaria no resultado que dali surgiu? A participação da defesa na produção da prova é de extrema importância.
Por que é exigido e imposto pela lei que para haver busca e apreensão de um escritório legalmente constituído de advogado, a OAB esteja presente? Isso é forma, isso é garantia. Isso é para fazer com que seja respeitada todo o procedimento estabelecido para que aquele ato seja praticado. Isso não deveria ser apenas algo inerente ao escritório de advocacia. Isso deveria ser inerente a todo e qualquer ato judicial a ser cumprido. Qualquer mandado de busca e apreensão, qualquer mandado de prisão. Por que a defesa não é intimada? Por que sempre surge aquela falsa argumentação, falha, no sentido de que, mas se avisar o advogado avisa a pessoa para ela fugir. A gente vive no Estado democrático de presunção de inocência ou presunção de culpabilidade? O advogado, então, na verdade, ele é um pombo-correio para avisar o cliente que ele tem que fugir? É isso que nós precisamos nos insurgir. Quando nós somos colocados nessa posição que não nos é inerente. Não é a nossa função avisar o cliente para fugir. Por mais que certamente tenha um ou outro advogado que vai fazer isso. Mas isso não pode servir como parâmetro para que seja considerado algo a ser praticado pelo advogado. Então, a produção da prova, vejam a dimensão que o contraditório ganha quando você ultrapassa a ideia de que o contraditório é contrapor o que foi dito e você começa a perceber que o contraditório ele surge antes mesmo da produção da prova, desde a postulação, passando pela admissão e continuando com a produção da prova. Por que se estabeleceu, por exemplo, a audiência de instrução e julgamento? Alguém aqui é da época que antecede a IJ na esfera criminal? Antigamente, não é possível. Eu não sou tão velho assim, eu sou da época que antecede a IJ. Que tinha... O acusado era citado para ser interrogado, depois tinha prova de acusação, depois tinha prova de defesa. Por que eu estou falando isso? Porque a concentração dos atos a serem praticados na produção da prova precisa ser perante as partes para que as próprias partes possam preservar a legalidade não só do ato que está praticando, como do ato praticado pela parte contrária. Isso é contraditório. Isso é contraditório. Isso é você ter total controle sobre a prova a ser produzida e fazer com que essa prova seja ilesa no sentido da legalidade. Que ela possa estar de acordo efetivamente com a legislação. O quarto ponto que eu trago é a possibilidade de aportar considerações sobre a validade do elemento probatório gerado pela produção, bem como as razões para a sua valoração, antes que se convertam em resultados probatórios. Destaque-se resultados probatórios. Hoje o que nós temos de contraditório no processo, na prática, é trabalhar com os resultados probatórios. O que nós temos de contraditório hoje é justamente se manifestar com os resultados probatórios produzidos, já alcançados pela parte contrária. E a gente fica ali, isso sim é tirar leite de pedra no jargão popular. Isso sim é dar com a mão na ponta da faca. Porque a prova já foi admitida, a prova já foi produzida, a prova já foi valorada e agora, em respeito, entre aspas, ao contraditório, nós vamos nos manifestar quanto a essa prova. Isso não é contraditório. Isso não é contraditório. Quando eu chegar na parte que eu falo de flagrante da audiência de custódia, é basicamente o que eu quero trabalhar. Tudo isso que eu falei aqui vai refletir agora nessa segunda parte.